porque foste na vida a última esperança. Encontrar-te me fez criança, porque já eras meu sem eu saber sequer. Porque és o meu homem e eu tua mulher. Porque tu me chegaste sem me dizeres que vinhas, e tuas mãos foram minhas com calma. Porque foste em minha alma como um amanhecer. Porque foste o que tinha de ser. E é com essa linda canção que eu chamo vocês para assistir o Psiquiatria na Varanda, com essa conversa com Irina Costa. Fiquem atentos. Ao longo da vida, enfrentamos mudanças e adaptações, seja por separações conjugais, perda de entes queridos, mudança de cidade ou país e até mesmo de profissão. Esses processos costumam ser dolorosos e exigem de nós coragem. Há determinadas situações na vida que acabam sendo tão difíceis que podem levar a um adoecimento psíquico, muitas vezes inevitável. Por outro lado, existem histórias de vida que nos inspiram pela capacidade de transformar o novo, torná-lo belo, de se readaptar e de crescer frente às adversidades. E hoje eu estou ao lado de uma dessas pessoas. Irina Costa é cantora, grande porta-voz da cultura e da música portuguesa no estado de Alagoas e mundo afora, filha de portugueses que vieram ao Brasil em 1975, refugiados da Guerra Civil de Angola. Irina, muito obrigado por estar aqui hoje. É um prazer enorme tê-la aqui, uma pessoa que eu admiro tanto, e para bater esse papo tão especial. Obrigada. Irina, sua família tem uma história de uma readaptação em um lugar absolutamente novo para vocês, completamente estranho. Como é que foi a vinda da sua família para o Brasil? Na verdade foi uma falta de opção mesmo. A gente estava no meio de uma guerra civil em Angola e eu comecei a fugir, acho que eu tinha 2, 3 meses, era muito pequenininha. E aí eles iam fugindo de cidade em cidade, até que houve um dia, realmente, que foi a noite da retirada mesmo, da fuga, que eles tiveram que deixar Angola. Então o primeiro ponto de parada foi Portugal. Mas o meu pai era militar. E o militar é mais, tem, né, um temperamento mais ávido, assim. E o português que morou na colônia, né, que morou em Angola, quando voltou para Portugal, era chamado de retornado. Sim. E eles não aceitavam serem retornados, tidos como retornados do país deles, né? E então eles disseram que em Portugal não ficariam. Na realidade, eu fiquei cerca de um mês ainda em Lisboa, à espera de notícias do meu pai, porque ele embarcou a mim e a minha mãe, mas ele não embarcou. Ele colocou as duas no avião, mas ele disse que Mas ia vocês ficar. sabiam disso? Na hora do embarque, a minha mãe soube que ele não iria. Nossa. Porque ele disse que ia tentar salvar mais coisas, né? Tinha deixado tudo lá. Casa, emprego, tudo. Tem coisas assim muito simbólicas, porque na realidade, como eu era muito pequena, então eu sei das histórias, eu não lembro, né? Então tem coisas muito emblemáticas dele de repente fechar a escola em que ele dava aula, porque ele também era professor, e jogar, atirar a chave ao mar, como se fosse impedir que alguém entrasse, mas ele era uma maneira de impedir que as pessoas entrassem. Deles terem cachorros e bichos pela casa e abrirem a geladeira e jogarem a comida para os cachorros não morrerem de fome, sabendo que fatalmente isso iria acontecer, mas que eles teriam alguma sobrevida, ou que alguém não ia fazer mal. Do meu avô e da minha avó passarem momentos debaixo da escada da casa da minha mãe, porque tinha tiroteio lá de fora. Da minha mãe dar aula e ter tiroteio, e ela ter que parar para esperar o tiroteio passar. E ela brinca dizendo que eu já nasci assim, afogueada, porque eu já nasci embaixo do tiro. E porque eu demorei algumas horas, acho que dias, até 2, ela passou muito tempo com dor, eu não sei exatamente o tempo, para que eu pudesse nascer. Então, eles não conseguiram. Então, o que é que o meu pai fez? Ele disse assim, vou embarcar vocês duas, e na hora do embarque ele não foi, porque ele queria salvar alguma coisa. Tanto é que as fotos que a gente tem, né, e essas coisas, meu pai, né,
conseguiu tirar. Entendi. E aí nós embarcamos, eu fui para Portugal com a minha mãe. Nós ficamos na casa de um casal ele já faleceu, inclusive. É um casal que eu digo que são os meus segundos pais, que foram a Nelita e o Zé Oliva. E Em Portugal? em Portugal. E eles não, a Nelita não conhecia minha mãe, né? O Zé Oliva era amigo de exército, de tropa do meu pai. E ele disse, ó, toma conta delas. E nós ficamos lá durante o mês. Então, quando a mamãe já tinha perdido as esperanças de achar que o meu pai não vinha mais, porque eles não tinham notícia, né? Então Naquela época houve você não aí tinha meio... um desencontro muito Houve. grande da família. Né? E aí, quando tava já assim, acho que um mês por aí ele apareceu, tocou campainha e voltou. E aí tentou-se a vida realmente em Portugal, mas ele não conseguiu. E aí a estratégia era ou o Canadá ou o Brasil, porque o Brasil era o país, né, dos sonhos, era o país do calor, era a mesma língua e tal, então era uma das opções. Apesar que o Canadá não tinha a mesma língua, mas era uma escolha também, uma possibilidade para eles. Mas aí acabou que meus avós vieram primeiro, par de mãe, meus avós par de pai ficaram, porque eles já moravam ficaram em Portugal, em Viseu, e meus avós vieram. E aí pronto, acabou que nós viemos para Maceió. Então a parte da família da minha mãe é que veio, com meu pai. Irina, eu escuto muito no meu consultório histórias de pacientes que enfrentaram traumas ou presenciaram até situações traumáticas e eles acabam desenvolvendo muitas vezes alguns sintomas de evitação, evitam aquele lugar para ir, né? Evitam pessoas, têm pesadelos, começam a ter alteração no humor, tem cenas de flashback que começam a acontecer nessas pessoas, né? A sua família relata que passou por isso nessa época? São duas situações distintas. Por exemplo, meu tio Sérgio, irmão da minha mãe, ele é uma pessoa extremamente saudosista. E se a gente começa a falar de Angola, qualquer coisa lá, automaticamente se emociona. E é uma pessoa que eu sei que ela gostaria de voltar, né? E revive a história, o tempo do exército e revive aquilo tudo. Já a minha mãe diz que não quer voltar a Angola de maneira nenhuma. E eu sinto falta, porque eu até brinquei, que eu já tô com os 43, não é? Não tem problema em dizer isso. Mas eu disse que quando eu fizesse 40, que o meu presente que eu ia me dar seria ir ver onde eu nasci. Isso eu não fiz ainda. Mas você queria acompanhado? Queria. Queria ir, na realidade, com meu pai e com a minha mãe. Com a sua mãe. Eles estão separados hoje, né? Cada um construiu a sua vida. Mas eu queria ir com os dois, até para me contarem mais daquilo de onde eu vim. Mas acabou que não aconteceu ainda. E a mãe diz que não. Ela diz que não. Não, é assim, não é que ela. Tanto que ela escreveu, ela conseguiu. Eu não sei se a palavra é exorcizar, mas ela conseguiu transpor isso no livro. Ela ressignifica essa situação. Ela escreveu sobre isso, né? Que a gente vai falar, né, acredito, daqui a pouco, mas ela escreveu sobre isso. E é uma coisa que hoje ela, sabe, tá guardada, tá tranquilo. Entendi. E o meu pai é uma pessoa que viveu grandes histórias, grandes coisas em Angola. E é uma pessoa que também, eles já se interessaram, uma época que o governo angolano, há muitos anos, chamou para ver se eles conseguiam retomar. Mas era uma proposta assim, tu vais pagar para ter de volta aquilo que é teu. Uma coisa assim meio... Isso faz muito tempo também. Sim. E acabou que não se fala mais. E esse processo de readaptação ocorreu aqui em Maceió? É começo mesmo, sim, né? Você é uma pessoa muito multifacetada, né? Eu lhe conheço e sei que você está sempre produzindo, sempre canalizando suas energias de alguma forma para a arte, que ajuda a gente, eleva a nossa alma, tranquiliza, né? De que modo você acha que toda essa história da sua família contribuiu para que você fosse o que você é hoje? Eu vim de uma família que foi acostumada a dar a volta por cima. Nós chegamos ao Brasil, nós não tínhamos nada. Em Maceió, nós não tínhamos nada. Inclusive, nós fomos ajudados por uma família que soube que nós tínhamos chegado. A minha mãe tinha latas de leite e roupa pouca. E essa família aqui em Maceió nos ajudou e tal. Então, eu vi a minha família crescer. Assim, chegamos sem nada. Então, vi a minha mãe fazer um concurso, ser professora da universidade. Vi o meu pai passar por vários empregos. Vi o meu avô também na mesma situação. Tive uma avó muito amorosa, até ela está viva ainda, graças a Deus. A minha avó Lena, muito amorosa, ficava conosco, né, comigo e com meu primo, enquanto todos iam para a rua trabalhar de alguma forma, meu tio, a minha tia, meu pai. Então, eu cresci num ambiente assim, que não dava para acomodar, entende? Não tem como acomodar. E eu tenho um espelho grande que é a minha mãe, porque assim, ela passou por uma questão de vida, de ter que deixar o país, né, de que abandonar tudo, vem para cá, perde tudo.
depois eles constroem a vida, depois passa por uma separação, que é uma perda, né? Então, ela passa por uma separação, refaz da separação, aí morre o meu avô, um dia depois da defesa de tese dela, do mestrado. Então, isso é muito significativo também. Então, uma pessoa que está, assim, eu tenho essas pessoas junto de mim, sabe? Que vão sempre na superação. E por falar em infância, você tem uma filha linda, adolescente, a Sofia, né? Você, naturalmente, deve se preocupar em passar esses valores para ela. Isso. Como que você tem cuidado de transmitir isso para ela, né? E preparar... Eita porra! Como que você prepara a sua filha para enfrentar as adversidades que ela pode, porventura, encontrar um dia? Da maneira mais leve possível. Porque eu acho que se a gente vai com peso, a coisa já complica. Porque ela já sabe, nossa, eu vou ter uma adversidade, eu vou ter um problema, vai ser um peso. Não, da maneira mais leve possível. E que ela enfrente mesmo as coisas. Nas pequenas coisas, exatamente. Ela já começa a cantar, porque me vê cantar. Então ela Sim, já começa... inclusive tem uma linda voz. É verdade, danadinha. Então ela disse, mas eu tenho que cantar na escola. Qual é o problema? Né? Então vamos cantar na escola. Então são pequenas etapas que ela vai construindo. E lidar com a crítica também, né? Porque ao passo que você se expõe, você também tem que estar preparado. Episódios, por exemplo, eu vi um vídeo dela ontem, quando ela tinha 5, 6 anos, onde ela cantou no casamento da minha irmã. E ela olha pra mim e faz, como é que você me deixou fazer isso? Por que não deixaria? Mas eu tava insegura. Daí, né? Faz parte, 5, 6 anos, é uma parte de uma construção. Sim. Então é isso, ela sabe que vai ter muitos percalços, e ela é uma pessoa ansiosa, porque eu sou ansiosa, e o pai dela também é ansioso. Então, assim, ela tem uma carga de ansiedade, né? E a gente pode trabalhar isso, canalizar de outra forma, para saber que a vida é para isso mesmo. Sim, é interessante a gente falar sobre essa relação pai e filho, porque também é outra coisa que eu tenho muito cuidado em investigar, né? Em perguntar mesmo aos meus pacientes, porque às vezes chegam adolescentes ou adultos jovens muito ansiosos e foram criados com pais que de alguma maneira vivenciaram situações difíceis e por isso se transformaram em pessoas superprotetoras. Eu observo, e claro, a literatura também respalda isso, que pais superprotetores acabam criando crianças inseguras e adultos com mais propensão de desenvolver sintomas de ansiedade Sim. e depressão, né? No começo, eu não acredito que a mãe tenha sido super protetora, mas, por exemplo, para eu conseguir andar de ônibus, eu tinha 13 anos, eu fugi, porque eu não podia andar de ônibus. E era uma época que a gente podia andar de ônibus tranquilamente, né? Não é comparado comparado com os tempos de hoje. Mas em outras questões, não. Era uma pessoa que sempre me deu eles, né? Sempre me deram muita liberdade. Já a Sofia, às vezes ela olha para mim e faz, mãe, eu preciso crescer, deixa eu fazer não sei o quê. Só que hoje, eu talvez pode algumas coisas da Sofia, não por eu ter passado, porque eu não passei. As memórias que eu tenho não são as memórias dos meus pais, porque eles, graças a Deus, conseguiram filtrar isso para mim. Mas talvez pelo mundo que a gente vive hoje. Sim. Entende? E aí eu tento, porque pronto, eu tenho medo que as coisas possam acontecer pelo que a gente está vivendo hoje, nos dias de hoje. Sim, mas uma precaução mais saudável, né? E não propriamente pela minha história, porque a minha história foi uma história que teve, digamos, está resolvida nesse sentido. Entendi. E por falar nisso, de estar resolvido e de se recriar, né? Como uma pessoa sempre inquieta e desafiadora, você lançou um novo projeto, né? E que esse projeto lotou o teatro, levou a orquestra para um palco de um teatro, ou seja, uma super produção. E nós vamos ver um pouco sobre isso que eu estou falando agora. Benedito Pontes, compositor alagoano, Oceano de Amores. Neste oceano infinito de muitos amores, ondas que vêm e que vão em múltiplas cores, nele me sinto criança.
Irina, o que é que fala esse novo projeto seu? O Mar Fala de Mim, ele fala sobre a minha história. Na realidade, não é sobre mim. Ele conta a travessia da minha mãe. Porque as pessoas perguntam, por que o mar? Porque eu até digo isso no show. Quando a gente tá triste, a gente vai pro mar. Quando a gente tá feliz, a gente vai pro mar. Eu vim de um lugar que tinha mar, atravessei o oceano e vim para um lugar que tem mar. E um lindo mar. E um lindo mar. Então, minha mãe diz isso no livro dela, que ela é banhada por oceanos. Então, tinha que ser o mar. Tinha que ser o mar. E por isso que na realidade, é uma música que se chama O Mar Fala de Ti, que eu canto no DVD, e que eu disse, então, o nome do espetáculo vai ser O Mar Fala de Mim. O mar fala de mim. Esse tema é muito sugestivo, muito expressivo, né? Porque o mar fala de mim, fala de nós, fala de você que está nos assistindo, fala de pessoas que têm medo de ir ao mar e que por isso não vão, mas também tem gente que tem medo e mesmo assim vai, coloca uma boia, vai de barco e por essa experiência acaba descobrindo que pode navegar outras situações, Isso. outros continentes. Qual a importância do mar para você? O que é que o mar significa para você, Irina? Significa, primeiro, a travessia, né, que eu te falei, Uhum. e depois é muito emblemático, porque tudo que me acontece ou aconteceu, eu tô lá perto. É isso, ou por um momento de alegria, ou por um momento de tristeza. É uma coisa que me acalma. Não deixa de me assustar, porque em alguns momentos eu tenho medo também. Mas é uma coisa que tem mais de... É o desconhecido, né? Exatamente, é o desconhecido. E é assim que é a vida. Uhum. É sempre. A gente não sabe o que vai acontecer aqui no próximo segundo. E o mar tem disso, tem essa coisa de tanto aconchegar como mostrar o desafio. E nós estamos banhados pelo mar, né? Sim. Então com nós certeza. somos mar. Quem mora em Maceió é mar. Não tem como não ser mar. E toda essa história tá num livro que sua mãe escreveu, né? Esse livro aqui, né? Agora Sou Eu Que Falo, eu, Gabriela, lançado... Qual foi a editora editora? portuguesa, a Unicef. Unicef. Foi lançado em Portugal e aqui. Esse livro tem com a sua própria mãe, né? Tem, Ela que tem. mesma vem. E aí ela relata a história da sua família, Isso, Irina. Isso. E da infância Da dela infância e da dela. travessia para o Brasil. Muito bom. Irina, eu assisti o seu DVD também, né? O Mar Fala de Mim. Esse DVD belíssimo. Eu fiquei impressionado com a produção desse DVD, desse material. Muito bom, produzido por ela mesma, né? Com a produtora Ir e Navegar, que eu acho também... Foi gravado ao vivo, né? Isso foi gravado ao vivo no Teatro Deodoro. Sim. E foi um registro que eu precisava ter um registro meu mesmo, para eu me lembrar daquilo que eu fiz. E foi uma coisa ousada, porque esse é o Mar Fala de Mim 1. Porque depois desse veio o segundo. Esse foi com uma orquestra de câmara, mas depois eu fiz o segundo, que foi com uma orquestra sinfônica. Então, no palco, nas últimas 2 músicas, eu tenho 100 pessoas em palco. Eu tenho uma orquestra de 60 e poucos músicos, mais um coral de 50. Então, nas 2 últimas músicas, tem 100 pessoas em palco. E aí você mistura canções portuguesas, né? Que você canta fado. Isso. E com músicas brasileiras Porque também. é o que eu sou. Então, é assim, ele foi construído para falar de mim. Então, o que é que eu sou? Eu sou Portugal e sou Brasil. E tem um momento que também tem Angola, que eu canto Bianchi. Como é que fala? Eu digo que eu sou alagolana. Alagolana, muito bom. Então é isso, ele fala sobre mim, né? Sobre aquilo que eu sou. Então vai ter música brasileira, vai ter música portuguesa e vai ter música angolana, porque eu sou a mistura das 3 situações. Tanto Portugal, quanto música portuguesa, quanto música brasileira, quanto a pincelada da música angolana. Muito bom. Costumam dizer que o fado é triste. Você concorda com isso? Não, o fado significa sina, destino. Tem fado corrido, tem fado canção. É porque ele reflete a alma de um povo, sabe? Então, as pessoas puseram isso, dizer que o fado é triste. Não, o fado é alma. Eu costumo dizer, Guga, que o fado é uma maneira de ser e estar no mundo. As pessoas precisam entender o fado. E graças a Deus isso vem acontecendo. Hoje ele é patrimônio material da humanidade, né? Já tá tido assim. Mas ele não é um estilo tão antigo assim, né, Irina? Pelo que eu andei lendo, parece que 1800 e pouco. Era uma música, era considerado marginal, na realidade. Ele era do bairro alto e ele não chegava muito, né, sei lá, a população mais abastada, digamos assim. E ele foi conquistando de uma maneira absurda. E hoje está aí, né? Nós temos a Carminho, que invadiu o Brasil, nós temos Marisa e tantas outras cantoras que modernizaram o fado, né? Que tornaram o fado mais acessível à população mais jovem. Tanto é que eu tenho muita gente muito jovem que vai aos meus espetáculos.
Inclusive, eu já fui muitos, né? Não por ser jovem, mas porque gosto bastante. Eu assisti o seu DVD, me emocionei, mas não só pela grande produção artística, Irina. Eu acho que a sua entrega no palco é que mais chama a atenção. Você é uma pessoa que eu costumo dizer aos meus amigos que sorri com os olhos, né? Você tem uma expressividade, uma alma naquilo que faz. E é muito bacana de se ver isso, porque o grande artista, ele é aquele que consegue despertar na gente as nossas mais profundas emoções, né? E você consegue muito bem fazer isso. E olhando a sua história de vida, me lembro de uma frase de Rubem Alves que diz que não haverá borboletas se na vida a gente não passar por grandes e profundas metamorfoses. E você transformou a sua vida num jardim de grandes borboletas e eu adorei ver o colorido delas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guga. Muitíssimo obrigada por esse momento. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Obrigado. Coisa Beijo. linda. A vida nos propõe desafios. Nem sempre a gente está preparado para enfrentá-los. Situações de vida e histórias como essa que a gente acabou de ver nos falam que as situações podem ser transformadoras, sim. As dificuldades podem nos levar a lugares melhores quando a gente tem a capacidade de se superar. Mas outras vezes a gente não conta com essa capacidade e acaba acontecendo uma adaptação mais demorada, mais dolorosa, que acaba por causar um sofrimento. Então, se uma situação se torna difícil e começa a ter um impacto global na sua vida, fazendo com que você mude o seu humor, diminua o seu interesse por suas atividades, diminua o prazer em coisas que antes lhe davam tanto prazer, começa a alterar ou impactar negativamente a sua vida, esse é o momento de procurar ajuda. E você que gostou, siga a gente nas redes sociais, mande sugestão de pauta, siga o Diário de Psiquiatra aqui no YouTube e a gente se vê no próximo programa. Obrigado, tchau, tchau.